Fala, amigo criador, amigo passarinheiro. Eu vou aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre a preparação para a temporada de criação. Esse vídeo vai ser um vídeo bem genérico. Ele vai servir tanto para o criador de silvestre quanto para o criador de exótico, de doméstico, tá? Então eu espero que acrescente aí na sua criação. Então, primeiro a gente vai começar com a escolha das matrizes, né? E assim, é importante a gente ter em mente que a escolha das matrizes vai influenciar em todas as suas gerações aí para frente. Então, assim, daqui a 20 gerações você vai ter genes dessas matrizes iniciais. Então, assim, antes de a gente só pensar em uma característica, eu quero um passarinho que cante muito, beleza. Mas tem que entender que aquele canto, ele faz parte de um pássaro, né? Que é um todo. Então, assim, a gente tem que também olhar as características morfológicas da ave, né? A empenação, o porte, né? O histórico de saúde, isso é muito importante. A rusticidade, se é um pássaro que é filho de pássaros que já ficaram doentes outras vezes, né? E cuidado para não comprar gato por lebre. Você está adquirindo uma ave que vai compor o seu plantel. Então, assim, pega na mão, sopra o peito, vê se ele realmente não tem nenhuma deformidade. Se possível, aí, leve no seu veterinário de confiança para a gente estar sendo o mais assertivo possível aí para frente na sua criação. Então, assim, unhas tortas, penas onduladas, pena despigmentada, isso geralmente significa que o animal é um animal que foi mal nutrido, mal manejado, né? Ou que ele tem algum déficit de perfusão sanguínea aí na extremidade. Então, assim, eu não recomendo um animal desse para reprodução. Não quer dizer que ele não vai reproduzir, tá? Muitas vezes eles reproduzem sim, mas isso é o que a gente está vendo, né? Então, assim, a gente ainda tem uma limitação de exames pelo tamanho do animal. Então, assim, se for para escolher, se você tiver a possibilidade de escolher um outro animal perfeito, escolha o perfeito, tá? A simetria de asas pode indicar que o animal já teve alguma fratura e pode dificultar a cópula depois. Problemas locomotores da mesma forma pode dificultar a cópula e também ele pode sobrecarregar o outro membro, gerando aí o calo, né, a pododermatite aí como é o termo técnico. O sol é o maior antisséptico que a gente tem, tá? Então, assim, é importantíssimo aí que no seu criatório tenha uma entrada de sol que você tenha como levar esses animais para tomar um banho de sol, tá? O banho de sol é importantíssimo, principalmente aí pela diminuição da carga microbiana que ele vai ter nesse ambiente, nesse microambiente que é o ambiente de criação, tá? Se você estiver projetando um criatório, então o ideal é que quando o sol estiver nascendo, ele entra no criatório, quando ele estiver se pondo, ele entra novamente no criatório, né? Eu sei que isso aí muitas vezes é impossível, até pela arquitetura do teu espaço, mas porque muitas vezes são espaços que não são planejados, né? Mas se você tiver pelo menos uma possibilidade de ter uma entrada de sol por dia, é importante. E os ovos, eu coloco eles aí porque eles têm todos os aminoácidos essenciais. Então, assim, ele faz parte do start da reprodução. Quando você começa a introduzir ovo cozido junto com a sua farinhada, na época da criação, você vai estimular os teus animais a reproduzirem, tá? Você começa a dar proteína todo dia, aumenta o metabolismo, aumenta o aporte proteico e aí, consequentemente, dá o start produtivo neles, tá bom? O ovo ou o inseto, né? Mas o ovo, assim, acaba sendo um alimento um pouco mais controlado. Verduras aí são essenciais, tá? Eu gosto de, para criatórios grandes, a gente triturar a verdura num processador e aí você acaba misturando na farinhada. Fonte de fibra, fonte de vitamina A, fonte de ferro, de cálcio, tá? Eu acho bastante importante. E lembrar de higienizar como se fosse para gente, tá? Existem essas pastilhazinhas de cloro no próprio setor do mercado onde vende verdura, então tem Clorin, Hidrosan Plus, tá? Todas essas aí são bem interessantes para a gente estar minimizando aí infecções aí no seu plantel. Então, não é para criar polêmica, mas a gente tem aquele velho discurso aí entre sementes e extrusadas, né? Não dá para competir nutricionalmente, a extrusada é um alimento balanceado, né? Muito mais completo, com proteína, com correção de cálcio,
geralmente com absorvente de micotoxinas. Então, assim, não dá para competir nutricionalmente. Porém, a gente, ao mesmo tempo, não tem como dar um alimento que é perfeito, assim, nutricionalmente, e o animal não coma. Então, assim, a extrusada nutricionalmente é muito mais interessante, porém precisa de uma adaptação do seu plantel. O animal precisa estar comendo com gosto a extrusada para dar tudo certo, tá? As sementes, se você preferir tratar com semente, você vai ter que obrigatoriamente de vez em quando dar suplementos, né? E esses suplementos à base de proteína, de aminoácidos, né? De vitamina A, de vitamina E. Por mais que a semente seja a maior fonte natural de vitamina E, é importantíssimo que a gente de vez em quando acabe dando suplementos, porque na natureza a ave vai variando a alimentação o ano inteiro, dependendo da época do ano de oferta mesmo. Então vai ter época que vai ter mais uma coisa, vai ter época que vai ter mais outra coisa, e aí no final da temporada, no final do ano, né? Do ano, na realidade, isso está balanceado. E com a ração a gente minimiza esse problema. Então você pode dar só o que o animal gosta mesmo, né, como aperitivo, além da ração extrusada. Mas assim, para controle de plantel e nutricionalmente, na minha opinião, a extrusada é muito melhor. Eu coloquei essa foto desse ninho com bastante fezes, superlotado, justamente para ilustrar que eu não acho interessante que a gente fique usando o mesmo ninho por várias posturas. Então, assim, esse ninho em si, ele é de plástico, é lavável, né? A gente consegue usar ele por mais posturas, né? A gente só troca o forro. Mas aqueles outros tipos de ninho, de cortiça, aqueles ninhos não dá para a gente higienizar. Então, o que eu recomendo é um ninho por postura da ave, tá? Porque os animais eles acabam defecando muito no ninho realmente e você vai aumentando muito a carga microbiana e a próxima geração que nascer, aquele filhotinho ele não tem imunidade ainda competente, então ele vai ficar exposto a muitos micro-organismos logo que nasce. Para o substrato aí, a gente tem vários substratos, né, independente da espécie que você cria, mas o que eu recomendo para a gente diminuir a carga microbiana desse substrato aí também, diminuir a fonte de infecção, que você conheça a procedência desse substrato e se você não conseguir autoclavar ele, que é realmente esterilizar, você pode diminuir a carga microbiana dele colocando ele no congelador e depois no sol bem quente. É uma dica simples, né? Que você já acaba eliminando vários micro-organismos aí e você consegue dar um substrato com mais controle para o animal aninhar. Eu coloquei para ilustrar essa granja de criação de frango, para a gente ter um pouco da ideia do controle aí de temperatura e a gente ver o quão bem ventilado é esse ambiente, mesmo sendo superlotado, tá? Então, e olhem as laterais, observem que são projetados justamente para o sol entrar quando está nascendo e quando está se pondo também. Só aí a gente diminui muito a carga microbiana e essa ventilação também ajuda muito aí a gente diminuir as chances de infecção nesse plantel. Então, a temperatura aí ideal para as aves adultas aí em torno de 29 graus e meio, tá? Para o filhotinho sem pena, que ainda depende de aquecimento, 34 graus, e filhotes um pouco maiores aí 32 graus. Em torno de 46 graus, a ave já muitas vezes morre, tá? Então é muito importante que o seu criatório tenha um mecanismo de exaustão, tanto para minimizar essa temperatura e diminuir a temperatura. A gente está num país que no verão aí você tem muitos lugares que atingem muito mais de 40 graus, então é muito importante que você tenha essa exaustão para o controle de temperatura e também para diminuir a carga microbiana do ambiente. É importante que as janelas sejam teladas, tá? Para a gente diminuir a chance de vetores aí, mosquito. Os vetores eles podem transmitir parasitas sanguíneos, tá? Então, viroses também. Então, a janela telada é também muito importante. Nada que não fizer parte do seu criatório deve estar dentro do criatório. Isso também é uma coisa muito difícil, porque às vezes a gente acaba usando
local da casa que você adapta para a criação. Mas se você quiser ter um criatório assim sério e organizado, o ideal é que aquele espaço seja apenas do criatório. Então, muito cuidado, porque essas coisas acabam acumulando resto de alimento, acabam acumulando poeira, e isso também aumenta a carga microbiana do teu ambiente. Eu gosto muito de falar esse termo, porque isso é invisível, né? Mas assim, o animal está ali sendo exposto a antígenos, né? Ou seja, a micro-organismos, que toda hora a imunidade dele está sendo desafiada. E cuidado com vitaminas e suplementos desnecessários, tá? Muitas vezes você acaba dando suplemento, sem você saber realmente o que o animal está precisando. Isso é um problema do criador, né? Todos eles, a grande maioria, não vou falar todos, mas a grande maioria acaba suplementando de maneira inadequada. E eu costumo falar que remédio não tem rabo, né? Você deu, já era, não tem como tirar do organismo. Então, assim, hipervitaminose é muito pior do que carência, né? A carência você suplementa e resolve. Agora, a hipervitaminose você não consegue tirar do organismo, né? Eu proponho esse fluxograma de tratamento pela imunidade dos animais, né? Então, assim, primeiramente, o ideal é que você trate as fêmeas com filhotes. Depois, você vai tratar dos filhotes desmamados. E depois dos animais sem filhotes. Por que esse fluxograma? Porque a sua própria mão, ou a mão do seu tratador, ela acaba sendo um vetor. Então, vai carreando doenças de uma gaiola para outra. Então, assim, esses animais com filhotes primeiro, os filhotes não têm imunidade competente. Então, eles precisam ser tratados primeiro, tá? Depois, os filhotes desmamados, que eles já começam a ter alguma imunidade. E depois, os animais sem filhotes, né? Esse seria o ideal de fluxograma de tratamento, e o ideal é que você use pregadores, você pode usar pregador colorido para marcar essas gaiolas. Também é importante que a gente não faça troca dos bebedouros de uma gaiola com a outra, né? Bebedouros, comedouros, porque senão você acaba fazendo contaminação cruzada. Então, sempre do mais frágil para o mais resistente, do filhotinho para o animal adulto separado. Eu proponho também a colocação desses dispensers aí com clorexidina desgermante ou povidina desgermante entre os setores do teu criatório. Então, assim, você vai trocar de setor, lava a mãozinha com desgermante, você já vai também minimizar a chance de você fazer infecção cruzada com a sua própria mão. Se não conseguir nenhum dos dois, sabão mesmo, detergente neutro, né? Para você estar lavando a mão, lava a mão o tempo inteiro, porque isso é muito importante. E a quarentena, né? Você comprou um animal novo, às vezes a gente fica na ansiedade, já acaba levando esse animal para dentro do criatório, que é um ambiente controlado, deveria ser pelo menos, né? E aí você acaba contaminando o teu criatório e comprometendo a tua temporada inteira. Então, assim, minimamente, faça uma quarentena, principalmente com esses exames aí, ó. Exame de micoplasma, de salmonela e um parasitológico de fezes, tá? E aí, se esses animais forem positivos, o ideal é que sejam tratados. E assim, um período aí, pelo menos aí de 20 dias a um mês, separado e sempre tratado por último, tá? Para você não ter contaminação do seu plantão inteiro. E eu gosto de falar sempre da padronização, não é só para ficar bonito, mas para facilitar o trato, né? Porque a gente acaba tendo realmente dificuldade quando as gaiolas são de tamanho diferente. Então, assim, o ideal é que você tente padronizar ao máximo aí as gaiolas, para você conseguir, às vezes, mandar fazer um papel de fundo de tamanho adequado, os poleiros, quando você for trocar, já seja tudo do mesmo tamanho, os bebedouros que sejam dobrados. Então, assim, tentem sempre padronizar ao máximo aí o teu criatório, para facilitar realmente o trato e você conseguir ter uma coisa um pouco mais profissional. A grade de fundo, o ideal é que ela tenha pelo menos aí 3 centímetros aí de distância para o fundo, tá? Então, é uma distância que assim, é interessante para o animal não ter contato com as fezes e diminuir a chance das infecções que não precisam de hospedeiros intermediários, tipo coccidiose. Assim, às vezes o animal defeca e ele acaba ingerindo novamente aquelas fezes ou contaminando ali a comida, e ele acaba ingerindo novamente aqueles oocistos que acabam esporulando ali no ambiente e ele acaba adquirindo novamente uma coccidiose, né? Então, megabactéria também, Macrorhabdus ornithogaster, que acaba
também fazendo essa infecção direta. Então tem que tomar cuidado com isso. Suspeitou de doença, o ideal é que você tenha um local fora de casa, tá? Fora do teu criatório, uma salinha separada, o mais distante possível aí do teu criatório, né? Suspeitou de doença, manda lá para esse quarentenário para a gente fazer exames e ver o que ele tem a tratar, tá? Para o criatório, a gente sempre recomenda, se você estiver começando um criatório, estiver em obra ainda, não saia azulejando tudo, calma, né? A gente recomenda que os cantos sejam boleados, tá? Como uma unidade hospitalar mesmo, tá? Que o chão não tenha rejuntes, tá? Se você estiver construindo, o ideal é que esse chão seja de cimento queimado, tá? Pode ser também aquele chão tipo de hospital mesmo, de resinado, né? Tem esse porcelanato líquido que também é interessante, tá? E eu sugiro que as paredes aí sejam pintadas aí com tinta epóxi. Se esse animal já ficou doente ou se ele foi insubstituível, o ideal é que você não mantenha ele na criação, tá? Se ele for insubstituível, você mantém na criação, mas se ele não for insubstituível, o ideal é que você não mantenha na criação, porque a própria ave ela acaba tendo uma anatomia que propicia que esse animal às vezes fique com algumas doenças incubadas e eliminando aí a gente no ambiente. Sempre o ideal é que seja tudo dobrado, grade de fundo, potinho, enquanto um está lavando, o outro está na gaiola. Os potes de cerâmica, para deixar a comida teoricamente fresquinha, a água fresquinha, a gente acaba não recomendando por ser poroso, acaba acumulando muitos micro-organismos também, tá? E muito cuidado aí com a consanguinidade, né? Você acaba selecionando características desejáveis, né? Mas você também acaba selecionando características indesejáveis, tá? Então, assim, a gente acaba vendo a expectativa de vida diminuir muito quando a gente tem muita consanguinidade, tá? Porque você acaba aumentando o risco de doenças vasculares, cardiovasculares, né? Doenças autoimunes, tá? Neoplasias. Você acaba selecionando genes que antes eram recessivos e que estavam ali adormecidos. Então, sempre que for possível, você abre o sangue, porque você vai aumentar a rusticidade do teu plantel. E esse mantra aí tem que ficar: selecionar, selecionar, selecionar e retirar da produção sem piedade, tá? Um animal que não seja desejável, ou que ele tenha ficado doente, ou que ele não tem uma característica desejável para o teu plantel. Sempre a seleção deve ser o principal. E eu gosto de deixar esse temazinho aí, que a gente tem que tentar fazer enriquecimento ambiental para diminuir o estresse, né? O estresse, ele é imunossupressor, ele atua aí sobre o eixo hipotalâmico pituitário adrenal, e aí isso aumenta a liberação de corticoide, e o corticoide, ele tem vários efeitos, ele aumenta a glicemia, ele baixa a imunidade, tá? Ele tem efeitos sobre a pressão arterial. Então, a gente precisa fazer enriquecimento mental para tirar o tédio e diminuir essa liberação de corticoides aí. Então, assim, esse caso é um caso de enriquecimento mental. Além de você estar aí propiciando para o animal um pouco tirando um pouco o tédio dele, né? Você está diminuindo as cargas sobre as patinhas, você está fazendo os agrupamentos musculares que antes estavam atrofiados, né? E isso aí é muito bom. Então é isso, galera. Até mais aí. Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, vai ser um prazer receber vocês. E estando aqui pelo Rio, precisando de atendimento veterinário, só me chamar que a gente conversa, tá bom? Um abração. Sucesso na temporada.